Alguma vez você já estava no meio de um treino e você achou que você não fosse dar conta de terminar, você já estava morrendo, cansado pra caramba, ou cansada, né? E faltava ainda um tanto para acabar o seu treino. Não vou conseguir mais. E por algum motivo você foi e conseguiu, ou então aconteceu o pior nesse treino seu, não machucar, né? Mas você parou de treinar, você interrompeu porque realmente você não aguentou mais. Ou então você já viveu aquela situação em que no seu aquecimento você já estava com aquela sensação de que, nossa, hoje não vai ser dia para fazer esse treino de qualidade. Eu não vou dar conta, já estou vendo que o corpo não está legal, então é melhor eu nem dar sequência. Vamos interromper por aqui, vamos fazer apenas uma rodagem leve e vamos deixar esse treino de qualidade para outro dia. Você já passou por essa situação? Todos nós, corredores veteranos, uma vez na vida já passamos por isso, né? Eu vou dar para você alguns macetes de como eu lido com essa situação, como eu obtenho êxito nisso, inclusive citando o meu treino de hoje. Hoje é dia 28 de junho de 2020, é 28 ou 29, enfim, hoje é domingo, né? E eu fiz um treino de qualidade hoje. E eu vou falar também a respeito do meu treino da quinta-feira passada, do dia 25 de junho. 25, 26, 27. Hoje é 28. Vou falar desses dois treinos que foram muito interessantes. Eu tenho certeza que pode te ajudar demais para quando você passar por essa situação também. Se você estiver precisando de suplementação para corrida de rua, na Botica Raízes você consegue 10% de desconto em qualquer suplemento se você falar que viu em Everson HMS. Entrega para todo lugar do Brasil. Eu tomo esses 4 aqui, são incríveis suplementos. Na live anterior eu já falei a respeito de alguns deles. Se você estiver precisando também de fisioterapeuta esportivo ou ortopedista esportivo, o Dr. Gustavo Zawit Leite Lopes e o Dr. Marcos Eduardo Giacomini são profissionais incríveis. E você também tem benefícios com eles se falar que vive em Everson HMS. Está tudo na descrição. Se você não me conhecia, eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista, estou buscando no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Então vamos ao assunto. Na quinta-feira passada, eu estava fazendo uma rodagem de 8K. E aí o que acontece? Cara, tava ventando pra caramba. Eu tava correndo no canavial, tô correndo sempre no canavial. E eu usei dessa adversidade, digamos assim. Porque quando tá ventando e a gente tá fazendo um treino, se bem que não era treino forte que eu tava fazendo, eu tava fazendo um treino leve. Mas ainda assim eu decidi fortalecer a minha mente de alguma forma, né? O primeiro macete que eu vou dar para você é com relação ao mental. O segundo não vai ser com relação ao mental, porque o que eu vivi hoje foi diferente, foi no aquecimento. Mas analisa só essa primeira. Na quinta-feira eu tava ventando pra caramba, e aí, tipo assim, quando a gente tá na nossa rodagem ali, a gente, principalmente quando é rodagem leve, cara, cansa tanto, mas cansa até mais do que o treino forte. Mas não cansaço, sabe? Mas, nossa, cara, entediante, né? Ficar ali um tempão rodando. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou treinar minha mente de alguma forma. Aí eu tava vendo lá as canas passando para um lado, para o outro lado e tal. E eu falei assim, você quer saber de uma? Eu vou correr de uma tal forma sem deixar que nenhuma folhinha dessas canas encoste no meu corpo. Então, além de eu estar focando em manter meu pace, eu não vou deixar uma folhinha, porque estava ventando forte e a todo momento eu estava sentindo as canas batendo em mim, sabe? E o trecho que eu corro é um trecho não tão estreito, mas também não é tão largo. Então, qualquer vaciladinha ia encostar uma folhinha em mim. E eu falei, você quer saber? Isso eu tenho certeza que vai me ajudar a fortalecer meu mental de alguma forma, porque eu já estou numa situação assim, meio desconfortável, né? Não estava muito afim de treinar e tal, e ainda assim eu vou focar nisso, né? E aí foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a não apenas evitar qualquer folhinha, porque se encostasse em mim, eu ia já ter claro, putz, falhei. Nossa, né?
E outra coisa, eu não ia pisar em nenhum matinho que estava no chão, ia pisar só na terra mesmo. Então estava focado em três coisas, né? No meu treino e nesses dois detalhes que eu mesmo impus para mim ali na hora. Eu aproveitei a situação e tive essa ideia e fiz. E aí, beleza, fui, mantive. Isso eu tava no terceiro KM, tava ali com pace de 4,48, 4,47. E aí eu fui terceiro, correndo tal, e aí o vento batia um pouco mais forte, eu desviava. E aí, para ficar um pouco mais difícil e para mim mostrar para mim mesmo que eu sou bom, tinha hora que o vento dava uma tranquilizada e eu ia para a direção do canavial assim. E eu corri um risco, né? Porque se batesse um vento de uma hora ali para outra, as folhas encostavam em mim. Só que na mesma hora que eu ia para o lado, eu já jogava para o outro lado, porque eu observava mais na frente que o vento já estava ficando meio forte e aquela concentração e tal. E eu não vou deixar encostar e ao mesmo tempo eu vou encarar, entendeu? Uma coisa totalmente doida, cara. As coisas que me vêm na cabeça eu faço. E aí eu fui, fiz o terceiro e aí no quarto. O vento já começou a ficar mais forte e eu continuando ali naquela dificuldade. E nisso eu olhei para o meu relógio e eu percebi que o meu pace subiu um pouco, porque estava utilizando a minha mente, né? Então, quando você utiliza a sua mente de alguma forma no treino, consequentemente você vai pagar no seu pace também. Mas enfim, tava valendo a pena, eu tava treinando, até porque era treino leve também. E aí o pace subiu para 5 por 1000, 5,5 mais ou menos. E aí chegou no quarto KM, continuei vencendo. No quinto KM, aconteceu inesperado, uma folhinha bateu. Na realidade não foi nem uma folhinha que bateu em mim, eu que pisei em um matinho que tava lá no meio. Falei, nossa, falhei. Mas quer saber, não vou desistir não. Continuei e comecei de novo. Só que aí quando eu tava perto de completar o sexto KM, eu falei assim, para hoje já deu, vou voltar no meu pace normal, nos meus 4,48. Eu tive claro na minha mente que não foi uma desistência, até porque para mim seria tranquilo finalizar os 8K assim. Só que eu achei que seria mais interessante eu voltar nos meus 4,48 de pace, 4,50 de pace, do que continuar, até porque eu já tinha provado para mim mesmo em 2 km, 2 km e pouco, que eu consigo focar, que eu consigo trabalhar a minha mente quando eu quero. Era isso que eu queria, sabe? Provar para mim mesmo que eu consigo. Então, tipo, isso foi uma forma de eu usar uma adversidade para fortalecer o meu mental. Eu não sei exatamente em qual aspecto que isso pode me ajudar numa prova, mas dá para ter uma noção que a ajuda pode ser grande quando a gente precisar, né? Se sentir capacitado para fazer, para encarar uma situação difícil, né? Então isso fique de dica para você como primeiro macete. O segundo foi com relação ao meu treino de hoje. Hoje eu tinha 6 km para fazer, tinha e fiz, né? O treino foi incrível, muito bom. 6 km ritmado. Meu treinador tinha falado para mim, Everson, faz a 4:1. Aí eu falei para ele, nossa, mas a 4:1, às vezes eu rodo tão fácil a 4:1, não pode ser uns 3,40? Ele falou assim, então tá, Everson, pode fazer a 3,40, mas me fala no mesmo dia como você se sentiu. Aí eu falei, beleza, tem que mandar para ele daqui a pouco, aliás, o relatório dessa semana. E aí antes de fazer o 6K, eu fiz um aquecimento de 3 km. Fiz o alongamento antes de tudo, né? Depois fiz um educativo super rápido, de uns 5 minutinhos. Depois eu fui fazer o aquecimento de 3 km. Aí no aquecimento, cara, eu tava sentindo um cansaço, um ligeirinho cansaço. E naquela hora eu já pensei assim, nossa, eu acho que não vai rolar eu fazer esse ritmado hoje. Tô um pouquinho cansado. As pernas eu sei que dá conta, as pernas estão inteiras. Mas o meu cardio, eu tô me sentindo um pouquinho cansado. Mas eu vou continuar aquecendo. E nisso eu já tinha feito 1,7 km de aquecimento. Continuei. Bateu 2 km, ainda tava com aquele cansaçozinho. Sabe quando você tá sentindo que você tá um pouco cansado, que você não vai aguentar segurar um pace forte? Era assim que eu tava hoje, né? E muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente desiste de um treino forte. Não desiste de treinar, mas a gente deixa de lado um treino forte em um determinado dia para fazer apenas uma rodagem leve e joga esse treino forte para um outro dia, quando na realidade vai ver na novidade. E aí eu
Tava me sentindo assim, não muito legal. E o dia tava fresco hoje. Tá certo que era 11h30 da manhã, mas a umidade do ar aqui tá legal, tá fresquinho, tá friozinho até, excelente para correr. Não era questão de calor, não era questão de nada. Era questão do corpo mesmo. Assim. E aí eu continuei 2,8 km. Eu comecei a fazer ali as acelerações. Na realidade eu comecei a fazer antes, com 2,500. Comecei a fazer as acelerações e mantive o pace que eu queria manter no meu ritmado. 3,40, 3,35 aproximadamente. Permaneci por uns 500 metros com esse pace. Depois eu fiz acelerações um pouco mais rápidas, de uns 50, 60 metros. Pace aí de 3,15 mais ou menos. Acabei o aquecimento, 3 km e 100 metros, 15 minutinhos alto de aquecimento. E aí eu tava me sentindo assim, o cansaço ainda não tinha saído totalmente. Não é cansaço do aquecimento, é aquele cansaço que você tá tendo a impressão de que não vai rolar treino, sabe? Eu ainda tava meio que com isso, mas eu falei, cara, pelo que eu percebi nas acelerações agora, eu mantive o pace que eu quero manter no meu ritmado de 6K, então acho que eu vou dar conta. Resultado, comecei o meu ritmado a pace de 3,40, 3,42 e mantive até o final. Resultado, 3,43 de pace, fechei os 6 km em 22 minutinhos baixo. Esqueci o número. Então, esse é o segundo macete. Para você não sabe o que é macete, é uma ação ou uma técnica para conseguir algo, tá? Ou seja, para a gente conseguir ser um atleta completo, né? Então, se você passar por esse tipo de situação durante os seus treinamentos, tenha muita clareza, cara, de que aquilo não necessariamente é o que é. Pode ser que você esteja se sentindo um pouquinho cansado, um pouquinho mal, mas na hora que você começa o seu treino, tudo responde, cara. Tudo acontece. Se fosse para eu tomar uma atitude assim, leviana, vamos dizer, eu não teria feito meu treino forte, porque eu acreditaria que eu não ia dar conta. Mas na hora que eu comecei, o corpo respondeu. Você está entendendo? Então é uma forma de você saber exatamente lidar com seus treinos, para você não deixar de fazer treino, para você se tornar um atleta mais poderoso ou mais poderosa mentalmente, com relação ao primeiro macete que eu dei para você. E eu achei muito válido estar compartilhando isso. Entendeu? Muito válido. Vendo aqui se não tem mais nada, mas é basicamente isso. Hoje o treino foi bem legal. Vamos descansar agora e amanhã continuar na pegada. Hoje à noite, live ao vivo de Everson HMS. Permaneça focado, centrado. Hoje para tudo sempre. Até mais!